não houve surpresas. O resultado eleitoral da Argentina confirmou a reeleição de Cristina Kirchner. A dúvida é, com o peso das urnas e a crise mundial, mudam as relações com o Brasil? A aposta é para que nada mude significativamente. Em uma eleição sem surpresas, a presidente Cristina Kirchner recebeu mais de 50% dos votos. Ficou 36 pontos percentuais à frente do segundo candidato. Para os analistas, a situação econômica foi decisiva. O ano passado cresceu 7%, este ano vai crescer outra vez 7, 8%. Ela afirma, um voto positivo ao governo primeiro da Cristina Kirchner. Se você tem uma economia em grande crescimento, o presidente em exercício tem altas chances de ser reeleito. A vitória de Cristina Kirchner dá sequência ao ciclo de poder feminino na América do Sul. Ela é a primeira mulher reeleita no continente. Mas aí agregou um outro fator, que é a morte de Néstor Kirchner, digamos, tá? E toda a tradição do peronismo, uma série de fatores que criaram, digamos, uma espécie de sentimento de solidariedade. Resta saber se duas mulheres à frente das maiores economias sul-americanas contribuem para o fim das desavenças bilaterais entre Brasil e Argentina. A Cristina, governando a Argentina nesse período, demonstrou grande vontade de negociação e de integração do Mercosul. Pelas visitas recíprocas que se fizeram, me parece que as relações me parecem bastante amigáveis, fecundas, e as duas propondo uma forma de que a própria região da América do Sul tenha uma proposta em relação ao desenvolvimento econômico mundial. São duas presidentes eleitas. Homens ou mulheres representam os seus países, os interesses nacionais. Não vejo por que esse destaque, duas mulheres. São mulheres com trajetória política independente, digamos, ou seja, que tem uma história, tem um background, tem capacidade decisória, digamos. Dois momentos de empoderamento das mulheres em relação à equidade de gênero nos dois países. É interessante, aumenta a participação das mulheres, mas do ponto de vista nacional é a representação de cada país. Mas a permanecer o protecionismo econômico, os desentendimentos comerciais que deixaram dezenas de caminhões na fronteira entre Brasil e Argentina devem prosseguir. Parlamentares apostam no legislativo regional para aparar as arestas. Que atritos de interesse sempre existirão. E o Parnasul é o ponto específico para a solução dessas questões. Nós passamos a ter também muita importância nesse processo, mas eu não tenho dúvida que as relações do Brasil e Argentina estão melhores do que jamais foram. Acho que nós temos que começar a fazer esse tipo de debate no Parlamento do Mercosul. Mostrar que isso é superado para um processo de integração, porque se não superar isso, não tem processo de integração. O bloco econômico BRICS, formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aprovou um plano agrícola comum. A ideia é uma ação unificada no desenvolvimento de novas tecnologias, em especial para evitar os impactos negativos das mudanças climáticas sobre a lavoura, a adoção de biotecnologia e incremento da produção de biocombustíveis são outras metas do bloco. E se os BRICS estão afinando o discurso, no Mercosul, o campo é o novo ponto de divergência do bloco regional. Produtores rurais brasileiros querem que o governo dificulte a entrada de trigo e arroz da Argentina e do Uruguai. O assunto já está em análise no Senado Federal. O trigo é responsável por cerca de 12% do preço do pão. A quantidade de trigo que o Brasil consome cresce a cada ano. Em 2011, serão quase 11 milhões de toneladas, mas só metade é produzida aqui, principalmente nos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul. O restante vem de fora, o que coloca o país no lugar de segundo maior importador de trigo do mundo, atrás apenas do Egito. Os gastos com as importações chegam a 3 bilhões e 600 milhões de reais por ano. É importante termos autossuficiência porque o trigo é uma questão de segurança nacional. Nós temos terras boas, tão boas quanto na Argentina, temos produtores para ser autossuficientes. Mas para aumentar o cultivo no Brasil,
Os produtores enfrentam alguns obstáculos, mas a principal reclamação dos agricultores é o livre comércio no Mercosul. O produto brasileiro é pelo menos 30% mais caro que na Argentina e Uruguai, os principais fornecedores de trigo para o Brasil. Eles têm um custo muito mais baixo do que o Brasil pelos mesmos insumos. Então, eles compram os fertilizantes lá mais baratos, compram as máquinas lá mais baratas do que aqui. Então, isso dá competitividade para eles. Nós que somos os maiores exportadores de carne, maiores exportadores de soja, de suco de laranja, de etanol, de tabaco, de tantos outros produtos, de açúcar, de café, nós estejamos sendo o segundo maior importador de trigo do mundo. É inaceitável. O governo precisa rever a política, dar um apoio forte à triticultura e a todos os produtos da cesta básica. A produção de arroz brasileira passa por um problema semelhante. Falta competitividade frente aos países vizinhos. O Rio Grande do Sul, estado que mais produz arroz no Brasil, é campeão mundial em produtividade, 7.800 quilos por hectare. Mas plantar um hectare de arroz no sul do país custa R$ 2.200. Na Argentina, R$ 1.600. Como ele vem com um custo de produção bem abaixo do nosso, isso tira a competitividade e faz com que os preços desçam cada vez mais. O Mercosul ele desestabiliza qualquer projeto de comércio que nós temos, qualquer incentivo o governo nos dê. Para diminuir o problema, o governo federal compra arroz e faz leilões nacionais. Os armazéns estatais estavam tão cheios que este ano o Congresso aprovou a doação de metade dos estoques, 500 mil toneladas, para o Programa das Nações Unidas de Ajuda Humanitária, destinado a países pobres e vítimas de desastres naturais. O governo está adotando uma série de providências para tentar fazer com que o produtor receba o preço mínimo. Segundo os agricultores, as medidas não são suficientes. O excesso de arroz no mercado leva à queda do preço. Em 8 estados brasileiros, o valor de venda está abaixo do de produção. Os produtores estão gastando R$ 29,00 para R$ 27,00 para plantar um saco de arroz e estão vendendo ele a 18. Os produtores de arroz, trigo, carne, leite e vinho vieram ao Senado reclamar do livre comércio no Mercosul. Eles querem que o governo coloque os produtos em uma lista de artigos com restrições, como foi feito com o leite em pó, por exemplo. Se isso acontecer, esses produtos passam a ter uma tarifa que pode chegar a 35%. Hoje a taxa é de 10%. O problema é que dentro de um bloco deve haver solidariedade e harmonia na relação, o que não está acontecendo por um erro de origem. O Mercosul deveria aproveitar a complementariedade econômica entre os países e exportar para terceiros mercados. Não é isso que está acontecendo, estamos competindo entre os países membros do Mercosul. Uma solução possível seria os ministérios da agricultura dos países do bloco fecharem um acordo para regular em conjunto os estoques de produtos agrícolas. Existe sim reclamações em relação a acesso a mercado, tanto do lado de cá quanto do lado de lá da fronteira, né? O Brasil, por exemplo, é muito competitivo na produção de suínos e de frangos. A Argentina, por sua vez, é muito competitiva na produção de vinhos, de trigo. O fato é que é um comércio relevante no âmbito regional e onde a coordenação é absolutamente essencial. E o Mercosul é tema do nosso próximo bloco. O Diplomacia em Entrevista recebe o presidente da representação brasileira no Parla Sul. Você confere esta entrevista daqui a um instante. Aguarde aí.